cultura do ódio e da intolerância racial chegou ao extremo durante a Segunda Guerra Mundial. A perseguição de Adolf Hitler ao povo judeu produziu algumas das mais impressionantes imagens deste século. A história oficial registra a morte de 6 milhões de judeus, exterminados nas câmaras de gás dos campos de concentração. Meio século depois da guerra, um grupo de brasileiros tenta convencer o mundo de que não houve o holocausto do povo judeu. Neste prédio, na rua Voltaire Pires 300, no bairro Partenon, em Porto Alegre, funciona a editora Revisão, que só publica livros que defendem o nazismo de Adolf Hitler. O livro Holocausto, Judeu ou Alemão qualifica o genocídio da Segunda Guerra Mundial de a grande mentira deste século. A publicação é um sucesso de vendas e já está na 29ª edição, com traduções para o inglês, alemão e espanhol. No livro Hitler, culpado ou inocente, o militar da reserva Sérgio Oliveira tenta exaltar as qualidades do ditador alemão. Eu não digo que Hitler vai atingir tal posição como atingiu Napoleão Bonaparte, mas também não será o ímolo de Satanás com que ele é apresentado. Se a pena de morte aplicada pelos alemães foi gaseamento, fuzilamento, enforcamento, eu acho que isso é secundário. Desde que foi criada em 1987, a editora Revisão vem sendo acusada de praticar o racismo. Na última feira do livro de Porto Alegre, em novembro do ano passado, 4.000 exemplares da editora foram apreendidos pela Polícia Gaúcha, atendendo a uma denúncia da comunidade judaica. No último dia 25 de agosto, o escritor e dono da editora, Siegfried Hellbanger Kasten, foi obrigado a comparecer ao Fórum de São Paulo, onde responde a mais um processo. Hellbanger é um ex-empresário de descendência alemã, que há 5 anos decidiu se aposentar para dedicar a sua vida ao movimento revisionista da Segunda Guerra Mundial. Ele é um homem cheio de inimigos, que já foi até considerado persona não grata pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Hellbanger é cercado de mistérios e não gosta de dar entrevistas. O senhor não quer falar? No escritório da editora Revisão, as funcionárias explicam que o escritor já fez pesquisas aprofundadas na Alemanha e na Polônia e está realmente convencido de que a história da Segunda Guerra Mundial está sendo mal contada. Ele conhece como é que as coisas funcionam. Ele não é uma pessoa volúvel, sabe? Ele não é uma pessoa que simplesmente resolveu, vou criar um rebuliço e vou fazer. Não, ele é uma pessoa de idade, que estudou, que trabalhou, que viajou, pesquisou, pesquisa, lê, passa o tempo dele todo lendo, pesquisando, sabe? Sem saber que a conversa estava sendo gravada, a gerente da editora acabou deixando transparecer um profundo sentimento anti-judaico. O povo de Israel é o povo escolhido por Deus, né? Então, os outros que não eram judeus eram considerados estrangeiros, né? Então, tem passagens na Bíblia que dizem assim: eles invadiam as aldeias dos estrangeiros por ordem de Deus, e daí eles saqueavam, matavam, roubavam, estupravam. A Constituição, em seu artigo 5º, inciso 4º, diz: é livre a manifestação do pensamento. Ora, Kasten só tem feito isto. O que nós temos notado, pelos próprios escritos dos escritores israelenses, que quem é racista são eles. Se Jesus Cristo, o maior dos homens, foi por eles julgado, crucificado, morto, inocente, o maior dos homens, que fará com o pobre plebeu? Guiados pela lógica do fanatismo político, os neonazistas estão convencidos da existência de um plano dos judeus para dominar o mundo através do poder econômico. Segundo essa teoria conspiratória, a comunidade judaica do Brasil representa uma ameaça à soberania nacional. Para os neonazistas, a independência e o progresso do país dependem do aperfeiçoamento da raça brasileira. Os neonazistas do Brasil têm um partido clandestino desde 1985. Eles estão organizados em pelo menos 5 capitais.
e mantém um projeto político baseado no nacional-socialismo de Adolf Hitler. O presidente do partido é o aposentado Armando Zanini, do Rio de Janeiro, que recentemente elaborou um documento com um plano de política racial para o Brasil que exclui a presença dos judeus. Nós chamamos o Ministério da Saúde de Ministério da Raça para valorizar mais a saúde, porque raça é uma ideia mais completa, que implica, inclusive, no aperfeiçoamento contínuo do ser humano. Nada mais importante é o aperfeiçoamento do ser humano, da espécie humana. A construção da raça brasileira é muito importante, porque o fundamento de uma nacionalidade são dois. Chama-se etnia, basicamente uma nacionalidade. É uma unidade, uma uniformidade racial, uma uniformidade cultural. Então isso é muito importante. O problema é o seguinte: se o cidadão nasceu no Brasil, então, pela lei brasileira, ele é brasileiro. Então ele pode optar. Ele quer ser brasileiro ou quer ser israelita. Se ele quer ser israelita, quer pertencer ao povo judeu, ele deve ir para Israel. Olha, eu acho curioso, você fala em Armando Zanini, ele devia assinar. É um documento apócrifo, não tem assinatura. E como tal, na minha avaliação, não deve ser levado em consideração. Por outro lado, esse documento, ele está cheio de ódio, ele está cheio, na verdade, de incitamento contra setores da sociedade brasileira, ele está cheio de agressividade contra a democracia, e se nós brasileiros tivermos um mínimo de juízo, um mínimo de consciência de cidadania, de consciência cívica, nós devemos impedir, por todas as maneiras, a existência desse tipo de gente vivendo no nosso país com essas ideias. Outro membro da velha guarda de simpatizantes do nazismo é o paulista Anésio Lara de Campos Júnior. O uniforme verde não deixa dúvidas. Ele é um saudosista das milícias do integralismo da década de 30. As milícias eram comandadas por Gustavo Barroso, o maior escritor antijudaico que o Brasil já teve. E o integralismo é uma antiga doutrina política inspirada no fascismo. Eu, pessoalmente, não acredito que tenha havido qualquer judeu morto em qualquer câmara de gás, em qualquer campo de concentração alemão. Eu não acredito. Porque as câmaras de gás eram só para matar piolhos. Nunca havia nenhum ser humano dentro dela. Eram só para matar piolhos. A tendência dos judeus foi inventar um suposto holocausto de milhões para receber essas indenizações da Alemanha em benefício do Estado de Israel. Nos últimos tempos, a velha guarda dos simpatizantes do nazismo tem se aproximado dos grupos de jovens radicais, como é o caso dos carecas do ABC. Eles são, na maioria, filhos de operários do grande ABC, que formam a gangue de rua mais violenta da região. Seu Anésio, o que identifica o senhor e os carecas? O senhor entrou para o grupo também? Não. Todas as forças nacionalistas do Brasil devem unir-se pelo bem da nação, pelo bem da pátria, contra o comunismo e todos os inimigos da pátria, para que haja um Brasil unido, grande e livre. Os carecas do ABC são a versão abrasileirada dos skinheads. Eles têm uma postura militar, são contra as drogas e se dizem conservadores em todos os sentidos. Os carecas defendem o nacionalismo radical. Na prática, isso significa que eles pregam uma verdadeira cultura de ódio a tudo aquilo que representa o outro, o diferente em termos étnicos e culturais. Pelo fato de que nós somos nacionalismo, nós somos estritamente contra os comunistas e contra os judeus, contra as colônias de estrangeiros, colônias europeias existentes aqui no país. Porque eles negam a nossa raça, eles negam a nossa cultura. Força nacionalista pela soberania nacional. Brasil acima de tudo e abaixo de nada. Inimigos da nação